Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Vilas Boas e vocês estão no meu canal. Queria agradecer vocês por estarem aqui hoje e vamos para mais um vídeo, né? Então, antes de tudo, vamos para minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos na altura do ombro, hoje eles estão soltos, tenho olhos verdes, estou com um brinco de gota meio roxo, meio azul, sentada numa cadeira gamer preta e azul. Então, vamos lá. Esse vídeo já estava gravado, gente, mas foi embora, não veio, porque eu vi um artigo, o Caio Calado escreveu um artigo que vai estar aqui na nossa descrição, maravilhoso, sobre a área de relacionamento com o desenvolvedor, como ela veio, como ela não veio. Ele citou algumas partes de um artigo que eu já escrevi também, e eu olhei aquilo e falei, será que precisa desse vídeo? Acho que não. Pivotei. Sabe aquela história de pivotar? Pivotei totalmente. O vídeo é pra sair amanhã, tô gravando ele hoje, já tava gravado, editado, tudo pronto. E mudamos. Porque é assim que a gente faz quando a gente acha alguma coisa boa. Prefiro recomendar o artigo do Caio para vocês lerem. E aí, eu venho pensando um pouquinho sobre esse vídeo aqui, tá? Tem vários pontos que me trazem. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero fazer um resuminho do artigo do Caio para dar aquela vontadezinha de vocês lerem. Ele trouxe ali alguns fatos históricos, ele mostrou em 84 a gente começou a falar com o MEC também, com a área de relacionamento com o desenvolvedor. Gente, 84, o ano que eu nasci. Eu fui citada pelo Caio, que eu amei porque eu adoro e eu acompanho muito ele. Ele ainda traz o ano que eu nasci como uma data referência. Só vi coisas boas, mas vamos continuar. Olhando ainda, entrando, emergindo ali, a gente está tendo um boom de falar de algo que já vinha sendo falado e várias empresas falando, várias empresas trazendo e a gente olhando por todo esse lado. O que acontece? A área de relacionamento com o desenvolvedor, tudo que a gente faz, estão tendo muitas iniciativas e ele explica 3 iniciativas fortes ali dentro do artigo dele. Em relação com a audiência técnica, ele fala da experiência e ele fala de marketing. Então, são os pilares que ele está trabalhando e que a área de relacionamento com o desenvolvedor trabalha muito, do jeito que está montado hoje aqui na empresa que eu trabalho, tá? Hoje. Então, eu trabalho na ZUP como líder de Developer Outreach, que é uma área que cuida de alguns desses pontos que a gente vai falar. Na verdade, eu olho para todos esses pontos e eu sou acoplada, eu tenho pares, eu tenho pessoas onde eu acabo trocando, tá? Minha maior preocupação é com a audiência técnica, que é onde a gente fala de um produto, a gente olha para produto, a gente está ali capacitando e trabalhando aquele desenvolvedor, porque quem manda, quem dita a regra ali no mercado, acaba sendo ele. Quem fala qual é a melhor tecnologia, o que a gente tem que ter, quem tem este poder decisório de verdade, é o nosso desenvolvedor. E quando eu falo desenvolvedor aqui, eu estou olhando para um todo. É para o PM, é para o UX, é para o QA, todos que estão na esteira de desenvolvimento de produto. Todos eles têm este poder decisório, tá? Desde um Agile Coach, se a gente vai usar Kanban, Scrum, XP, uma mescla de todos, o que a gente vai fazer? Ele que tem esse poder decisório, é ele que vai levar a tendência ou não. O que há? Se a gente vai usar Java como uma linguagem de automação, se a gente vai fazer teste mutante, se a gente vai usar a ferramenta X, Y, como que a gente vai fazer? Cabe teste de estresse? São eles que montam essas partes, são eles que desenham tudo isso, tá? Um PM, um PO, seja, qual é o framework que a gente vai usar para priorização, como a gente vai entender, como que a gente vai olhar e trabalhar, que técnica de market fit a gente vai usar para trabalhar, para poder entregar melhor. Então, tudo isso são essas pessoas que determinam, e todas elas, para mim, são, quando eu falo em relacionamento com o desenvolvedor, eu falo de relacionamento com todas elas. E Caio, ele também citou muito isso no artigo dele ontem, ele fala de todas as pessoas como uma coisa só, tá? Não usando o termo desenvolvedor, mas usando um outro termo ali. Quando a gente prepara um bootcamp, é quando a gente prepara um meetup, é quando a gente prepara uma palestra, é quando a gente divide com a comunidade isso, a gente trabalhando com essa audiência técnica, e lá o Caio vai explicar muito melhor em todos esses termos, porque eu não quero tirar o foco do artigo dele, eu quero que você vá lá. Quando a gente está falando em experiência, a gente está falando de como a gente atrai essa pessoa, de como toda essa parte funciona e acaba atraindo essa pessoa para dentro da empresa, para dentro, para estar ali, para melhorar a experiência daquele usuário, que é o nosso desenvolvedor,
ou o usuário final, porque a gente trabalha toda essa parte. Quando a gente fala de marketing, fora esse marketing de desenvolvimento que a gente tem, que é a área de relacionamento com o desenvolvedor trabalha, que toda essa parte trabalha, a gente tem o marketing convencional e tá tudo bem, e ele trabalha, ele é utilizado para outras partes, para outros focos, para fortalecimento de outros pontos da marca. Bem, esse é um resumo bem curtinho aqui do que o Caio falou. E aí ele traz ali algumas métricas de fluxo para você entender essa área toda, de onde vem, para onde vai, o que devolve, onde tem documentação. Vai lá e confere o artigo porque tá muito bom. Agora, para entrar e contar para vocês como foi montado, pensado, idealizado este vídeo aqui. Esse vídeo, ele nasceu do nada. Do nada. Foi assim, puf! Aconteceu. E eu acho que foi uma construção de vários pontos e a cerejinha do bolo veio. Então, vamos começar do começo. O começo veio que eu estou, né? Eu sou uma das coordenadoras do TDC Connection, tá? Que vai acontecer em junho. E lá na trilha de carreiras, nós, como a gente fala de conexão, a gente fala disso, a gente vai trazer o tema de comunidades, de conexões, como as conexões elas transformam a vida das pessoas. Isso já tinha deixado uma pulga ali, falei, uma palestra disso, uma tal, não sei. E isso tava falando, eu li o artigo do Caio, eu falei, cara, eu vou montar um vídeo que já tá pronto. É quase a mesma história do que o Caio tá falando, muita coisa tá em um, tá no outro. E aí eu tava ali dando uma googlada, eu tava falando com uma amiga minha, fuçando no LinkedIn de um outro amigo nosso, que eu estava contando a história dele para ela. Esse meu amigo é um executivo, ele é um VP de tecnologia de uma empresa de meios de pagamento. E aí a gente estava ali conversando, ele tem tecnólogo em processamento de dados. Na minha inocência, eu falando, não, porque ele deve ter 20 mil cursos fora do Brasil, né? Porque eu conheço ele muito bem, eu sei toda a bagagem técnica, todo o conhecimento que ele tem. É uma das pessoas que é referência para mim, que eu admiro. O que aconteceu? Tomei esse choque de realidade, chamei ele no WhatsApp, fui discutir ali com ele, falamos, e aí ele trouxe ali a cerejinha que deu o norte de mudar esse vídeo todo. Ele me contou, se formou lá no Mackenzie como tecnólogo e ele não parou de ir em eventos, em congressos, em palestras, em consumir conteúdo. Ele estuda o tempo todo. Ele não para de estudar até hoje. Porém, outras formas, não da forma tradicional. Cada um tem o seu jeito. Aqui não vai ser um vídeo para a gente discutir se é da forma tradicional, mestrado, pós, curso fora. Não é isso. A gente vai estar aqui para contar uma história de comunidade. Eu entrei num túnel do tempo, eu entrei num vórtex aqui meio maluco e fui entendendo o que comunidade é na minha vida. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo que é um capítulo de um livro que é o mesmo título deste vídeo aqui, O Poder da Comunidade. É de mais de 8 mil! Naquela hora eu tinha uma visão que hoje, quando eu fiz toda essa autoavaliação, ela mudou um pouco. E aí eu vou trazer aqui para vocês que eu achei maravilhoso. A gente vive em comunidade, a gente gosta de comunidade. Quando eu estou falando de comunidade de tecnologia, aquela qual a minha área trabalha muito fortemente. Olhando um pouquinho disso tudo, gente, eu comecei a gostar de comunidade com 14 anos. Oi? E já tinha isso, vendo que eu tenho, né, 37 anos hoje. Há 14 anos atrás, a gente tinha muito aquela história de bate-papo da UOL, nananã. E existia um grupo lá que chamava os Night Amigos. Naquelas salas, nem lembro mais aonde exatamente no bate-papo da UOL a gente se encontrava. Eu fazia parte dos Night Amigos, tinha os Los Bruxos, tinha vários outros. Os meus eram dos Night Amigos. Várias pessoas de São Paulo. Foi lá que eu aprendi tecnologia. Que foram vários fatores que me levaram à área de TI. Um foi meu pai me encaminhar para fazer uma faculdade de tecnologia, o outro foi um tio meu que era da área. Eu vi uma palestra dele no colégio que uma amiga minha estudava e aquilo me despertou a paixão. Eu falo com a filha dele, ela fala, né, de tanto quanto ele falava mesmo. Aí a gente cai quando eu estava com a galera do NetMigos e quando eu me apaixonei, tá, gente, muito por tecnologia. Meus irmãos faziam curso de banco de dados, de desenvolvimento. Nessa época era VB6, eu roubava as apostilas deles e ia ali treinar no meu computador, no meu quarto. E os meninos do time lá, da galera do NetMigos, sempre me ajudando, porque eles já trabalhavam, alguns na área de redes, alguns na área de desenvolvimento, e eu fui aprendendo ali antes de entrar na faculdade. Por isso, meu pai me aconselhou a uma faculdade de TI. Ali foi o primeiro contato que eu tinha com comunidade.
era o quê? Uma comunidade desorganizada, era uma comunidade de interesse, porque nós tínhamos interesses em comuns, nós gostávamos de tecnologia, gostávamos de música, tínhamos a mesma idade, então nos relacionávamos ali por isso e gostávamos de passar os nossos fins de semana no Parque do Ibirapuera vendo os shows que tinham naquela época. Era assim que a gente falava, fazia e trocava. E todo mundo usava ICQ. Por volta de 2010, eu conheci o TDC, tá? Foi meu primeiro TDC. Por quê? Porque nessa época eu conheci o Elias Nogueira, fazia curso de automação de testes com ele, há 11 anos atrás, eu estava ali aprendendo, olhando automação de testes. O Elias era um dos palestrantes do TDC, ele falou num dos cursos, eu fui lá, assisti, entendi a comunidade de uma forma diferente. Então vamos lá, eu tô falando que quando eu tinha 14 anos, eu tinha essas comunidades, que eram os Night Amigos, isso me acompanhou até bem os meus 20 alguma coisinha. E eu estou falando que em 2010, com 26 anos, eu tava ali de novo, conhecendo e entendendo comunidade. Agora, de uma forma organizada, com temas, com áreas de necessidades, se auto-organizando. E nessa época eu trabalhava na Editora Abril. E eu conheci o pessoal que gostava de Ruby. Foi quando eu tive contato ali com Ruby. E a galera fazia alguns testes, a gente estava fazendo teste. Eu estava vindo do Java e estava ali com eles, entrando e entendendo que era Ruby, como eles estavam usando e tudo mais. E me apaixonei. E entrei e fui consumir conteúdo em blogs, em pontos assim, em eventos como o TDC. E aí, o que eu fiz? Ali em 2014, eu continuava entendendo aqueles grandes eventos, de novo, dentro da área de qualidade, era um grande evento. Eu recomendava para as pessoas, focando em área de qualidade de software, tá? Focando nesse meio. De resto, a gente consumia muito conteúdo em blog, em passo a passo, em coisas assim. E eram blogs pessoais, tá, gente? Não era aquela coisa que a gente tem hoje no Medium, que você vai lá, procura. Não, eram blogs pessoais que você ia lá e consumia. Então era assim que a gente funcionava e que a gente tinha essa área de divisão de conhecimento. Ou seja, vocês estão vendo que a gente já lá naquela época tinha todo esse rolê. E aí, eu comecei a mudar um pouco a história. Em 2014, eu assumi um time de qualidade de software com um grande e-commerce. Foi o boom da área de qualidade, o boom dos meetups. Na verdade, ainda estava começando, né? Não tinha ainda sido boom, estava ali engatinhando e começando essa loucura toda, mas muito dojo, muita divisão de conhecimento interna dentro das empresas. Eu já vinha do mundo de automação, gente, eu tive contato com isso lá atrás, em 2008, 2009 eu já fazia automação. E ali, em 2010, a gente estava já indo para o evento. Em 2014, eu estava treinando internamente. Por quê? Porque um dos pontos que o Caio fala, exatamente nos artigos dele, é sobre isso, sobre a escassez de mão de obra e sobre como a comunidade te ajuda você aprender, você olhar isso. E como as empresas, elas precisam estarem formando as suas bases. Nessa época, a gente não tinha tanto evento, a gente não tinha tanto meetup. O que a gente fazia? A gente ia pra lá, encarava, tá? Os gestores, no caso eu, que era uma gerente ali, trazia meu time, fim de semana, e a gente ia lá estudar junto, fazer dojo, aprender, para eles conseguirem performar melhor nessa parte de automação de testes. Depois disso, muita coisa mudou. Em 2015, 2016, começaram a surgir, a ter muitos eventos, a dividir conteúdo, a galera se mobilizar para isso, tá? E eu falei de TDC, mas aí caíam outros eventos. A gente tinha faculdades, eu fui para a Baixada Santista fazer palestra para a galera da FATEC. As próprias faculdades estavam se auto-organizando e criando meetups e criando. As comunidades começam a aparecer. O que a Leites, que é a comunidade que eu atuo, né, bem fortemente, junto com a Nath Cabral, que é a nossa idealizadora, que foi ela que fundou, e com a Maria Elisa, ele foi fundado em 2017 pela Nath, porque ela sentia uma falta naquela época de uma comunidade de qualidade de software organizada focada em mulheres. Hoje, em 2021, temos várias comunidades, temos mulheres agilistas, temos mulheres de produto, tá? Temos o Ladies That UX. Temos várias comunidades focadas em mulheres, tá? E não só em mulheres.
Temos o UX Minas Pretas, então a gente está falando de vários segmentos para abraçar todo mundo. Isso cresceu muito. Mas lá em 2017 a gente não tinha isso. E por que eu vim contando toda essa trajetória do que eu vivi de comunidade, do que eu vi, do que eu trouxe nessa linha do tempo, para vocês entenderem e a gente começar a desenrolar agora. Ah, agora eu entendi! Gente, comunidade mudou, comunidade cresceu, muitas coisas aconteceram, muitas coisas evoluíram. E vou deixar aqui para vocês o link de uma talk que eu tive com os meninos do Product Gurus falando, que chama, né, eles têm um quadro que chama Comunidade Funciona, e lá eu falei exatamente dessa evolução, de tudo isso que aconteceu, e de como a gente pode entender e ajudar, e de como a gente precisa das empresas, que é onde eu quero chegar aqui nisso. A comunidade, ela mudou a minha vida, desde lá do início, quando fui escolher entre medicina, né, fiquei muito abalada com medicina e escolhi tecnologia, foi porque eu fui abraçada pelos NetMigos lá e eu gostava daquilo e era meu hobby e ele veio. Depois, quando eu estava no norte, eu estava crescendo na carreira, eu estava tudo isso, eu estava consumindo conteúdo. A comunidade, ela saiu de ser de pequenos eventos ou eventos, os eventos cresceram, o TDC é um evento global agora. A gente saiu de eventos de faculdade, a gente saiu de coisas nichadas para coisas muito maiores. A gente abriu de blogs pessoais para um Medium que tem tudo, para um LinkedIn que todo mundo divide conteúdo. A gente está na era da divisão de conteúdo, de todo mundo trazendo coisas. Poxa, e isso é simples, isso é fácil, e como que a gente faz? Porque a gente está falando de uma escassez de mão de obra, a gente está falando que vai faltar gente para produzir tecnologia. E, de novo, o que a comunidade tem a ver com isso? Aí eu vou falar para vocês. Comunidade tem a ver com isso. No exemplo do que a Ladies, nós temos um meetup uma vez por mês, onde dividimos conteúdo, onde preparamos as meninas, eu da mentoria, a Mari da mentoria, a Nath da mentoria. A gente está sempre ali ajudando outras meninas a irem. Então é uma coisa que o que a Ladies faz. Temos todo um trabalho de devolver e de fazer isso para com a comunidade. Isso é um trabalho voluntário. E ninguém precisa mudar isso. Só que nós temos um site, também vai estar aqui. Nós temos uma empresa que apoia, hoje minha empresa apoia a gente e ela ajuda com o StreamYards pra gente acabar utilizando, porque viemos para o online. No online a gente precisa ter uma ferramenta para streamar, para fazer, para ter toda aquela interação. Super legal. Hoje a minha empresa vem sendo essa parceira e ajudando a gente com isso. Antes, quando a gente estava no presencial, a gente ia até a casa dessas empresas e elas cediam pra gente brindes, camisetas, elas cediam coffee. A gente estava lá, de uma certa forma, formando os funcionários dela, trazendo a palavra de qualidade de software e elas estavam trazendo de volta pra gente. Temos algumas comunidades que elas fazem bootcamps, elas preparam as meninas, outras dão mentorias focadas em grupo ou como a gente faz, particulares, né? Temos outras comunidades que fazem isso. Olha só quanta coisa que a comunidade faz. E o que você, empresa, está fazendo? E o que você, empresa, pode estar dando de volta? Eu vou trazer exemplo aqui de duas empresas que eu não estou ganhando nada e elas nem sabem que eu estou falando dela, mas eu vou trazer o C6. C6 já entendeu isso e fez lá uma boa parceria com o Test Girls. Ele foi lá, fechou uma parceria, elas vão formar uma galera, um monte de meninas para o mercado, para o C6, para o mercado. Programaria faz, eu sei que eles fizeram com a Intel no passado, com a Boticário, ele faz com várias empresas também este tipo de parceria. O PicPay fez, não com uma, mas com duas comunidades. Ele fez com elas, programam também essa comunidade de treinar. Algumas meninas vão ser contratadas, não sei, eu não entrei lá, não vi, mas eles fizeram, eles estão apoiando. Aí eu venho falar o que eu vim trazer com tudo isso. A comunidade muda a vida das pessoas, várias inseguranças, várias dúvidas, vários pontos. Eu tirei de dúvida, foi dentro da comunidade, foi lá sendo abraçada, foi lá consumindo conteúdo, foi lá aprendendo cada vez mais. Esse VP de tecnologia, ele foi em eventos, uma forma de comunidade, ele foi em congressos onde comunidades concentram, ele foi lá em várias trocas de meetup, de tudo isso. Ele aprendeu, ele é um VP de tecnologia hoje. Isso foi forte na formação dele. Então, gente,
Eu quero provocar vocês, empresas e pessoas que estão assistindo, que comunidade é uma forma de aprender. A comunidade é uma forma de você consumir um conteúdo bom, rico e de qualidade. Porque ele teve uma curadoria, ele teve um monte de gente trabalhando ali por trás para preparar isso. E você, empresa? Está ali do outro lado. Em vez de ficar pensando em fazer área de DevRel, área disso, área daquilo, apoia! Chama uma comunidade sua e apoia. Chama uma comunidade, abrace e olha para ela e traz isso para dentro da tua empresa. Você vai estar fazendo muito, você vai estar ajudando muito. E a gente está evoluindo cada vez mais. Eu não estou falando que não tenham as pessoas que gostem, que vão fazer mestrado e que vão fazer doutorado, e muito bem, ok para elas, mas tem outras pessoas que não gostam dessa educação formal. E aí onde elas vão consumir, onde elas vão se formar dentro das comunidades. E é isso que a gente precisa entender. Existem cursos online, existem toda uma forma de organização para a gente fazer isso. E por que estamos olhando para o outro lado? E por que não estamos vendo e apoiando? Existem tantas comunidades de tantas áreas, seja de agilidade, seja de ciências de dados, chatbot, de QA, produto. Eu citei algumas aqui. Elas vão estar na descrição do vídeo, gente. Então me fala, por que a gente não está olhando para essas comunidades? O que a comunidade mudou na sua vida? Eu ganhei 2 amigas que me apoiam por toda a vida. Eu tenho o apoio da Mari e da Nath para tudo. Eu tenho dúvidas, elas me ajudaram. Eu tinha isso e é recíproco, porque eu também fiz isso para elas. Então, a comunidade ajuda. Ah, mas foi só isso? Não. Eu vou citar Shirley. Shirley é uma das meninas da comunidade que é a Ladies, está sempre ali trocando com a gente, trazendo conteúdo, trazendo uma coisa. Adoro, aprendo muito com ela. É muita gente que está nesse meio e que divide e que ajuda. E aí eu venho perguntar para vocês, qual é o poder da comunidade? O que a comunidade mudou na sua vida? Na minha, ela deu um sentido tão grande, mas tão grande, que hoje eu trabalho com isso. Hoje a minha paixão é trabalhar com comunidade, hoje a minha paixão é trabalhar fazendo essa área, é mostrar para todo mundo, como eu falei lá no início, todo mundo que trabalha com esse ecossistema de relacionamento com o desenvolvedor, de desenvolvimento de produto, tem poder de fala. Eu quero pedir para vocês me contarem o poder que a comunidade teve na vida de vocês. Divide isso comigo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu quero que vocês mandem isso para a gente continuar trocando lá no meu Instagram, então não deixa de seguir, vai estar aqui também o link. No meu LinkedIn vai estar aqui o link também. No meu Twitter também vai estar aqui. E eu tenho que deixar, né, os recadinhos e pedir. Não esquece, curte o vídeo, manda para aquele amigo, aquela amiga que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer, para ele ouvir e entender o que a comunidade pode mudar na tua vida. Não se esquece, inscreve no canal, segue nas minhas redes sociais, toda semana tem vídeo novo. Bora lá?